Como conferir a progressão de regime e impugnar cálculos. Isso vale para quem já atua ou quer atuar em execução penal na advocacia criminal, o que na verdade é um excelente nicho de atuação. Por quê? Porque a possibilidade de angariar clientes, de captar clientes é muito maior, porque um primeiro cliente satisfeito vai indicar você para vários outros em curto espaço de tempo. Então eu tenho alunos, por exemplo, do curso Decolando na Execução Penal, que em poucos meses já tinham 20, 30 clientes em execução. Meu nome é Cristiane Dupré, sou advogada criminalista, consultora para jovens advogados e coordeno o IDPB, Instituto de Direito Penal Brasileiro, onde nós temos vários cursos voltados para a prática na advocacia criminal, inclusive o curso de prática na execução penal e a pós-graduação. Agora vamos lá, vamos falar sobre a progressão de regime e a impugnação de alguns cálculos. Quando você começa a atuar em um processo de execução penal e você não atuou no processo de conhecimento, a primeira coisa que você precisa fazer é toda uma conferência. Alguns advogados, muitas vezes, até por terem pouca experiência, por estarem começando, acreditam que a partir do momento que nós temos o CEU, o que é o CEU? O CEU ele é um sistema de execução unificado, ele é um sistema eletrônico de execução unificada, em que você tem ali todos os dados do processo de execução penal. Logicamente, você tem as datas para os direitos, progressão de regime, livramento condicional, e o CEU ele já está implementado em praticamente todos os estados atualmente. Naqueles que ainda não está, em breve estará. E é muito comum, portanto, o advogado confiar no que está ali. Poxa, já tem uma data ali para progressão de regime, então para que eu preciso conferir e conseguir obter, por exemplo, uma progressão de regime em algum caso mais rápida? Como que isso é feito? Então vamos lá. A primeira coisa é sim, você precisa conferir tudo. Muitas vezes falta alguma informação no processo de execução penal que vai fazer diferença para a data de progressão. E vai fazer com que você tenha que, em alguns casos, peticionar para o juiz, requerer uma retificação daquela data e, em muitos casos, inclusive, pode ser que quando você vá atuar naquele processo de execução penal, você perceba, com base naquela conferência, que o seu cliente, inclusive, já poderia ter progredido de regime. E aí, logicamente, você também vai impugnar esses cálculos e vai peticionar. Como fazer esses cálculos? Você pode fazer isso manualmente, essa conferência, né, com base na progressão hoje em dia estabelecida pelo artigo 112 da LEP. Por que é muito bom eu te reforçar isso hoje em dia? Porque nós tivemos muitas alterações legislativas em termos de progressão de regime. A última delas veio com o pacote anticrime, que passou a trazer todo o tratamento de progressão dentro da Lei de Execução Penal, no artigo 112. Antes, nós tínhamos um pedaço do tratamento dentro da Lei de Execução Penal e tínhamos outro pedaço dentro da Lei de Crimes Hediondos. Se você hoje em dia está lidando, por exemplo, com um crime hediondo, você pegou um processo de execução penal que envolva um crime hediondo, você tem que ter muito cuidado para verificar quando aquele crime hediondo foi praticado, para saber que regrinha de progressão que você vai usar. Mas isso é tema para um outro vídeo, tá? Vamos prosseguir aqui em relação ao nosso tema do vídeo de hoje. Bom, então você vai fazer esses cálculos tendo como base, a princípio, o artigo 112 da Lei de Execução Penal. Você vai fazer isso manualmente ou você vai utilizar alguma ferramenta para isso. Eu vou colocar aqui para você na tela, no IDPB, os alunos do curso de pós-graduação em execução penal ou de prática em execução penal, eles têm acesso aqui ao escritório virtual. Dentro do escritório virtual tem alterações, né, todos os dias, porque tem notícias, se sair alguma súmula nova, alguma alteração legislativa, sai aqui também. E nós temos as ferramentas. Ficha de atendimento ao cliente. Uma dessas ferramentas é justamente a calculadora da execução penal. Então, aqui na calculadora, você faz os seus cálculos de forma muito mais rápida. Vamos imaginar, vou fazer um aqui com você só para você ter ideia. Você tem um cliente que foi condenado a 12 anos, 3 meses e 15 dias. Quando você vai fazer a conferência, lógico que você não começa por aqui, tá? Você começa desde o processo de conhecimento, inclusive para verificar se a pena que está sendo executada é de fato a mesma pena, o mesmo regime que foi estabelecido na sentença condenatória. Caso contrário, você vai ter que requerer uma retificação, vai peticionar, vai despachar pessoalmente com o juiz. Eu sempre falo que isso é essencial. O advogado que atua em execução penal, a cada pedido que ele faz, ele precisa ir peticionar, ou pode ser que esse pedido demore 4 meses, 5 meses, 6 meses, muitas vezes demora, mesmo você indo despachar pessoalmente. Muitas vezes é caso de você, inclusive, impetrar um HC para que você consiga que efetivamente o direito à progressão de regime seja observado, né? Ao contrário do que a gente pensa, não é tão automático assim não, né? Tá lá no CEU, vai sair a progressão quando chegar
aquela data. Não é. Bom, então vamos lá. Aí você quer conferir, tá? Se a data que tá no seu tá certinha. Primeira coisa que a calculadora vai fazer para você é converter essa pena aqui em dias. Isso já te facilita, você não tem que fazer isso manualmente. Você vai pegar esse resultado aqui, vai passar aqui pro lado e aí você vai calcular. Claro que quando você chega aqui nesse ponto, você já sabe, por exemplo, que o crime que o teu cliente cometeu aqui, ele é um crime que não é hediondo, não é equiparado a hediondo, mas é um crime praticado com violência. Então, você vai trabalhar com o percentual, vamos vir para cá, com o percentual de 25%, de acordo com o artigo 112. Ah, meu cliente é reincidente, então você vai trabalhar com um percentual de 30%. Quando você faz isso aqui, ela tá já te mostrando que o seu cliente ele tem que cumprir 1.121 dias para conseguir a progressão de regime. Como é que você continua esse cálculo? Você vai colocar aqui a chamada data base. No caso da progressão de regime, é a data da última prisão. Ah, o seu cliente cometeu uma falta grave. Então, a falta grave, ela interrompe. Você passa até a data da falta grave. Se a falta grave, ela for a fuga, é a data da recaptura. Nossa, Cris, é muito detalhe. É muito detalhe, sim. Por isso que o advogado criminalista que vai atuar em execução penal tem que estudar a fundo, tá? É um excelente nicho de atuação, mas exige muita preparação e muito cuidado, porque pode ser que uma bobeada ali do advogado, o cliente fique muito mais tempo preso do que deveria. Daí o cuidado todo com essa especialização. Você vai jogar aqui, vamos imaginar, que seja 15 de março de 2019, tá? Joga para cá os 1.121 dias. Na verdade, quando você clica ali, você já copia, você só cola aqui. E aí você vai calcular. Aqui a calculadora já te passou a data de 9 de abril de 2022, que é a data que ele deveria ter progredido. Ah, então você pegou o processo de execução penal, seu cliente ainda está cumprindo a pena em regime fechado. O que você vai fazer? Você vai informar isso aqui, você vai peticionar, você vai requerer a progressão, você vai peticionar pela progressão. Você vai despachar pessoalmente com o juiz, isso é fundamental. Ah, Cris, mas olha, mesmo indo falando com o secretário, falando com o juiz, está demorando, já se passaram meses, meu cliente ainda não progrediu. Bom, então você tem aí, logicamente, uma autoridade coatora, porque o juiz não está conhecendo seu pedido há meses, você já tentou de todas as formas que conhecesse, e esse é um caso, né, um raro caso, em que você vai impetrar o HC. E geralmente o que vai acontecer quando esse HC chega no tribunal, que o juiz ele é instado a prestar esclarecimentos sobre aquela conduta, né, que você está dizendo que ele cometeu, ele vai e concede a progressão, se for caso. Lógico, se ele entender que é caso de progressão. Então, primeiro, você tenta de todas essas formas que eu te falei. Caso não tenha jeito, caso o pedido não esteja sendo de fato apreciado, é que você vai se valer da impetração do habeas corpus na execução penal. Combinado? Então, você percebe que com a calculadora é muito fácil, é muito tranquilo. Lógico que você precisa verificar outras coisas aqui. Então, vou te dar as dicas também do que você precisa verificar. Você precisa conferir, por exemplo, se o seu cliente, ele teve prisão preventiva. E se essa prisão preventiva já foi feita a detração, ou seja, já se abateu da pena aquele tempo de prisão preventiva, para que sejam calculados os benefícios ou não. Você precisa conferir isso no processo de execução. Você precisa conferir também os dias remidos, eles já foram considerados? Seu cliente trabalha, seu cliente estuda, seu cliente faz algum curso que tenha convênio com o sistema prisional, que funcione para remissão da pena, seu cliente que não tinha ainda o 2º grau quando começou a cumprir a pena, ele fez o Enem, que também vai servir para abater. Então, você também precisa conhecer muito bem a letra da lei de execução penal, porque não é só conhecer o 112 para progredir de regime, você precisa conhecer tudo que influencia no cálculo da progressão, como remissão, detração. Você precisa não só conhecer a remissão pelo estudo e pelo trabalho de acordo com a letra da lei, mas você precisa conhecer sempre os entendimentos mais modernos da jurisprudência, para que qualquer novo entendimento você possa aplicar naquele processo de execução penal. E aí sim, observando tudo isso, fazendo sua conferência, você vai fazer o seu pedido de progressão. E lógico que se você instruir o cliente sobre o que adianta para ele progredir mais rápido, isso também faz com que essa progressão venha mais rápido. Cursos que ele pode fazer, leituras que ele pode fazer, a forma de trabalho, tudo que ele possa fazer para abreviar e ele conseguir progredir de regime num tempo mais rápido, que com certeza é o que ele quer, né? Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado.
Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso. Nós temos vídeos todos os dias aqui, todas as terças-feiras, aulas ao vivo às 19 horas. Eu tô deixando aqui abaixo, caso você queira conhecer o curso de execução penal na prática do IDPB e a pós-graduação com reconhecimento pelo MEC. Foi um prazer estar aqui com você e até o nosso próximo vídeo.